Olá, Júlio. Sim. Hoje, fim de semana de Páscoa. Pois, hoje em dia temos que dizer hoje, não é? Porque como nós vamos ao sábado e ao domingo. É isso. Mas estamos no fim de semana de Estamos no Páscoa. fim de semana de Páscoa. Decidimos aqui falar da pintora Paula Rego. Podem ver, está em exibição o documentário Paula Rego, Histórias e Segredos, que foi realizado por Nick Willing, o filho de Paula Rego e de Victor Willing, marido de Paula Rego, que já morreu. É um belo documento. Eu continuo a dizer que é um presente do Nick Willing à mãe, mas ele diz que não. Portanto, decidiu apanhar a Paula Rego a jeito. Ele próprio diz que a mãe é uma mulher muito difícil e portanto, conseguiu que ela, nestes últimos anos, lhe contasse muitas coisas. Eu não vi, a Eu Inês vi, já eu viu. vi. Eu não vi, mas também é um presente dela para ele, porque ela Também. abriu-se como não se tinha aberto para ninguém. É pelo que eu verdade. tenho lido. É verdade. É muito interessante. Eu gostei particularmente disso no documentário, no filme. O Nick, entretanto eu entrevistei o Nick Willing, não é? Tinha entrevistado a Paula Rego em 2010 e agora há uma semana entrevistei o Nick Willing, que foi uma bela entrevista. O Nick começa por dizer no documentário, narrado por ele, que a mãe soube sempre manter um mistério. Sempre houve, ao longo destes anos, estamos a falar de muitos anos, não é? Uma aura de mistério à volta da mãe. O que quer dizer que os filhos nunca se aperceberam do que é que se passava realmente no mundo da mãe, a não ser por aquilo que ela pintava, não é? O que ela pintava estava à vista e sempre esteve à vista. Aqueles demónios, aquela espécie de saciedade, de vingança. E ela diz que pinta sobre ela, não é? Portanto, Claro, não é? ela encontra essa satisfação pintando. Mas a verdade é que esse mistério se foi mantendo ao longo destas décadas, não é? A Paula Rego e o Victor Willing tiveram 3 filhos, 2 raparigas e um rapaz, este Nick Willing, e eles nunca souberam muito sobre os pais. O pai morreu já há uns anos, a mãe está viva, felizmente, mais do que nunca. Foi muito engraçado porque eu fui ver a antestreia na Gulbenkian e a Paula Rego, como são os tempos, Júlia, a Paula Rego via Skype, porque não podia estar por motivos de saúde. Não é? Os meus colegas ingleses parece que torceram o nariz. Sim. Então ela gravou via Skype uma mensagem e há esta ideia mesmo, eu sou portuguesa, e o Nick Willing dizia na apresentação do filme, a minha mãe é portuguesa. Claro que, como nós brincávamos até depois na entrevista, agora qualquer país quer reclamar a nacionalidade da Paula Rego. Se calhar os franceses também querem, percebe? Claro. Bem, eu não quero meter veneno, mas Meta. muito dos nossos irmãos também só faltava jurarem que Saramago era espanhol. Pronto. Não é? Portanto... Exato. E então, quando é gente com talento, então... a apetência sobe logo. 7 países a um osso. Exato. Não é? Magnífica imagem. Pronto. O que é que acontece? Décadas de mistério, não é? De uma mãe que foi, sobretudo, artista. E, de repente, a mãe conta tudo. Ela tem agora 82 anos, aos 80 contou tudo. E neste tudo estão mesmo segredos que estavam lá guardados muito fundo, em que se fala dos abortos que a Paula fez, dos amantes que o pai e ela tiveram, da depressão. Aliás, nós já falámos aqui sobre a depressão num programa curto. Há um momento muito interessante, Júlio, durante o documentário, e isto julgo que não estou a revelar demasiado, porque o filme é um documento que vale pelo todo, portanto, contar isto não é revelar demasiado. Há um momento em que o Nick pede à mãe para ela mostrar, ela durante o período mais agudo da depressão, há uns anos, pintou, fez determinados quadros que guardou numa gaveta e desde esse dia nunca mais os tinha visto. Okay? Nós mencionámos, inclusivamente, uma verdadeira superstição da parte dela. Pronto. Ela tinha medo que rever
a pudesse lançar outra vez na depressão. E a verdade é que, no filme, a gaveta se abre e saem de lá, de facto, retratos muito negros. Negros realmente, porque são a preto e vermelho e sangue. Mas que ela diz que foram terapêuticos. Sim. Ela refugiou-se no trabalho e, de certa forma, foi sacudindo os seus demónios também através do trabalho, o que eu acredito plenamente. Portanto, este é um filme que eu, sinceramente, aconselho a que novos e menos novos não percam, porque é um filme de aproximação e é um filme que nos, de certa forma, nos apazigua, porque nos faz sentir melhor, porque todos temos determinados segredos. Eu não lhes chamaria fraquezas, não é? Mas nós, enquanto os guardamos, às vezes parece que são fraquezas, não é? E quando os libertamos, eles normalizam-se. E aqui eu sei que torce o nariz à palavra normal, não é? Mas não é nesse sentido. Pois, claro. Nesse sentido, sim, assino sim. Por baixo. Pronto. Neste caso, ficam sem esse lado maligno. É catártico. É catártico. Para todos os efeitos. E é muito importante, porque nós não vamos só ver a Paula Rego. Vamos nos encontrar também naquele filme. E eu acho isso muito importante. Sobretudo, e o Nick Willing dizia-me isso. A minha mãe aceitou fazer este filme para as mulheres portuguesas que sofreram tanto. E este é um filme de libertação. E, portanto, qualquer mulher, nova ou velha, que veja este filme vai sentir-se muito mais apaziguada e com vontade de se libertar muito mais. E é curioso, porque eu, como não vi, basicamente, o que tenho à minha frente é a entrevista que saiu no Expresso, que é uma longa entrevista. Sim. E essas impressões são de tal maneira fortes que ela, toda a vida, disse ao filho que tinha medo de voltar a Portugal, porque tinha medo de não conseguir pintar cá. E agora estou a citar mesmo as palavras dela. Porque lá estão os fantasmas. Os fantasmas são muito cruéis. Em Inglaterra não há nada disso. Inglaterra é um país de lei, de justiça e de coisas normais. Portugal é um país de loucuras, de contos escuros, de vingança de pessoas com corações pretos, e fico com medo lá. Veja como isto ficou profundamente marcado nesta mulher, porque, como é evidente, Portugal também evoluiu. E hoje não é aquilo de qual ela guarda a recordação. Não é? E isso é muito complicado. Agora, para um psiquiatra, a entrevista é muito curiosa, porque é desde logo afirmado que ela mantém, digamos assim, a crueldade e a bondade genuínas das crianças. E é bom afirmar isto. Porque, na realidade, as crianças podem ser profundamente cruéis. Sabemos que sim. Sabemos que sim. Porque as crianças... o top 10 das crianças é eu, e depois vêm os outros. E isto pode traduzir-se por comportamentos e pensamentos cruéis. Mas, ao mesmo tempo, pode coincidir, digamos assim, a maior das bondades, a maior das canduras, etc. Ou seja, é muito curioso como, de repente, temos a crueldade e a bondade tão próximas. Mas a natureza humana é essa. E uma das coisas que eu acho fascinante na Paula Rego, no seu discurso, é que ela própria diz assim: há um lado sádico em mim. E sádico é uma palavra forte. Não é a mesma coisa que dizer, eu tenho um lado um bocadinho malandreta. Não, sádico. Já era assim em criança, sempre fez parte de mim. E a história que ela conta, eu desatei à gargalhada sozinho aqui, porque ela diz que o filho, precisamente Nick, tinha sido operado a apendicite, estava no Hospital Britânico em Lisboa. E ela foi para o pé dele e puseram-se os dois a desenhar. E agora, ela diz que o Nick lhe disse, que lhe contou, que ela lhe tinha lido O Pequeno Príncipe e que ele se fartou de rir. Mas que quando se ria, doía-lhe a barriga por causa das cicatrizes. E então, diz a Paula Rego, eu gostava de o fazer rir porque doía, achava piada.
Eu achei isto delicioso, porque pensei assim, e meu Deus, quantas mães é que mesmo décadas depois confessam uma coisa destas, não é? Tenho o meu filho com os pontos. Júlio, o Nick Willing contou-me que quando ele teria uns 12 anos, quando os pais decidiram ir para a Inglaterra. Portanto, o Nick Willing viveu cá durante muito tempo. Cá, Sim. Viveram na Ericeira, sobretudo, no Estoril também, julgo eu. Mas aos 12 anos ele e as irmãs foram para a Inglaterra e ele depois foi estudar para um colégio interno. E então ele diz, eu era um rapazinho feio, pequeno, português e fui altamente massacrado pelos bullies, não é? Pelos rapazes. O que ele escusava era dizer assim, feio, mas ele pequeno, disse, mas ele disse isso. Eu compreendo. Claro. Eu também me senti assim em Inglaterra, mas uma pessoa não gosta de se lembrar. Pronto. E ele diz que foi vítima dos bullies, portanto, vítima de bullying, e que... Quando a palavra não existia. Não existia, claro. Como é que nós chamávamos? Eram os mauzões, sei lá. Era crueldade por isso. Eram os rufias. Pronto. Ele tinha direito a uma chamada por semana, ok? Colégio interno. Tinha direito a uma chamada por semana para os pais, para casa. E então telefonou para casa e contou à mãe, à Paula Rego, que estava a ser vítima destes bullies. E agora está a dar-me vontade de rir, porque eu também me ri na altura, quando ele me contou, mas não tem graça nenhuma, mas vai ver. O que é que a Paula Rego lhe disse? Desenha-me esses bullies e manda-me. Está a ver. E ele assim fez. Está a ver. Mas era a curiosidade dela de saber, e quase rentabilizando para a sua própria arte, não é? Os bullies. E ele diz, ela também lhe terá dito, desenha-os porque isso te vai ajudar. E ele diz, a verdade, quer dizer, não impediu que eles me continuassem a maltratar, mas eu encontrei alguma pacificação quando desenhei os ditos bullies. E enviei para a minha mãe. É uma materialização, se quiser, do agressor, e o facto de sermos nós a fazer a representação do agressor dá-nos uma sensação de controle da situação. No caso da mãe, de um modo diferente, é que a mãe depois, ao fazer determinado tipo de representação, ajustava contas através da própria forma, percebe? Mas presumo que, para o miúdo, o mero facto de fazer o desenho também já fosse terapêutico, não é? Porque pode-se fazer o desenho, pode-se olhar para o desenho, pode-se dizer uma data de impropérios para o desenho, que não se pode dizer para os bullies, porque senão a coisa ainda dá mais para torto para o nosso lado, e, portanto, é uma forma de controle como outro qualquer. Ou seja, no fundo, o que a Paula Rego sempre fez. Claro. A relação dela com a arte, terapêutica e catártica, não é? Claro. Repara, quando ela fala de determinadas obras, ela imediatamente refere que... repara, chego à tela e as coisas começam a nascer e às vezes mudam, como se de alguma forma o inconsciente estivesse a falar. Para um psiquiatra, isto imediatamente desperta um sorriso porque dá vontade de dizer, pode tirar-o de alguma forma à vontade. Claro que o inconsciente está a falar. Não é? E, portanto, o que é que ela diz? Eu fartei-me de ajustar contas. Ela... Veja, estou a citar uma velha e odiada professora na St. Julian's School, em Carcavelos, onde ela andou em miúda. Agora veja as palavras dela. Ela já a pintou tantas vezes. E a desgraçada da amiga da Lila já posou tantas vezes. Não é? Há 30 anos que está com ela. Há 30 anos. Ela fala de uma determinada obra que é o resultado é uma boneca com uma caveira como o rosto, etc, etc. E ela diz, já me vinguei tantas vezes dela, já chega. Mas nunca chega, não é? Porque ela fala desta professora... Exato. Só ela é que pode dizer se verdadeiramente já não a desenha ou se continua a desenhar, percebe? Mas ela diz muito bem, é uma vingança. Não é? Quando ela faz uma obra que é uma obra... eventualmente com traços que são traços complicados, etc., não é? Ela está a ajustar contas com aquela mulher. Pronto.
E agora repara, mesmo que aquilo que sai não seja esteticamente parecido com a pessoa em causa. Isso é secundário. A pessoa está na cabeça dela enquanto ela pinta. E pode ganhar as formas que ela quiser, não é? Exatamente. Claro, Não é? claro. Depois, quando ela fala da questão da depressão, é curioso, porque eu, por exemplo, isto não sabia, porque no artigo que nós lemos, isso não vinha referido. Ela diz, sempre fui deprimida, desde que me lembro de pequenina. Sim, ela diz isso no filme também. Pronto, portanto, podia ter sido um episódio de depressão. Não? Ela diz que não. Não é? E por isso, no seguimento do que eu há bocado já tinha adiantado, o trabalho era a minha forma de fugir ao mal-estar da depressão. De fugir um bocadinho, sim. E agora, ela diz algo que eu nunca poderia deixar passar. Ela diz, então quando se faz alguma vingança, às vezes há pessoas de quem a gente não gosta, não é? E faz-se ali um boneco, às vezes corta só o meio e isso depois fica-se melhor. O que é que isto traduz? Eu já lhe devo ter dito ao longo destes 10 anos, não é? Eu continuo a ficar varado. São 9, mas 9, pronto. Mas eu ia dizer contra factos, não. Contra filhas não há argumentos. Exato, não? 9 anos de prova, sim. São factos bem mais agradáveis, não é? Mas, e eu dizer-lhe, eu já lhe deverei ter dito que um dos meus professores me dizia uma vez sobre a depressão que havia uma pergunta que com frequência fazia aos deprimidos e que mal não fazia e que muitas vezes abria caminhos para a conversa. Que era, em determinada altura, ele, de uma forma mais explícita ou menos explícita, perguntava: com quem é que estás zangado? Isto porquê? Porque há situações em que verdadeiramente o que está em jogo é agressividade. E agressividade que foi virada contra o próprio. Não é por acaso, aliás, que a falta de autoestima, as avaliações sem nenhum apreço são tão frequentes nos deprimidos. Eu não valho nada. A pessoa que nos diz, mas claro que não vou fazer vida social porque eu não digo nada de interesse, porque as pessoas têm a pena de mim, mas preferem que eu não esteja, etc. Pronto. Esta desvalorização, que é muito habitual. De vez em quando, uma pessoa descobre que esta agressividade virada contra si mesmo é qualquer coisa que é como ter entortado a seta, sabe? Porque há uma agressividade não assumida e às vezes que nem chegou a ser consciente contra factos ou pessoas do mundo exterior. E por isso eu estou de acordo, na prática, porque o presenciei, com os meus colegas que dizem que no tratamento da depressão, quando a pessoa começa a sair daquela letargia física e psíquica, não é só psíquica, não é? Aquela lentificação mental. E um dos aspectos é que começa a exprimir agressividade para com os outros, e olha, às vezes um desses outros é o psi. Mas isso... É o saco de boxe. Exato, quantas vezes somos. Mas isso é um caminho em frente. Porque aquela pessoa que está fora da pista da vida, digamos assim, está outra vez a meter o pé e está a atrever-se, digamos assim, a dar a sua própria opinião, a direcionar a sua agressividade para objetos, no sentido psiquiátrico da questão, portanto, neste caso, para pessoas para as quais antes não tinha tido coragem de dirigir essa agressividade. Não estou a falar de violência. Estou a falar da capacidade de confrontar. Sei lá, em situações que acontecem em inúmeras vidas, suponhamos que a Inês está casada com um magarefe, mas decidiu que o seu casamento vai funcionar, seja de que maneira for. A Inês inconscientemente ou conscientemente pode abdicar das suas próprias ideias, pode tornar-se uma yes woman, não é? Estamos mais habituados a yes man, ou uma yes woman que se anula para tentar que a relação continue.
isto pode deprimi-la. A pouco e pouco. E, inevitavelmente, num processo desses, se a Inês começa a melhorar, vai ter que passar pela confrontação. Não estou a falar sequer de violência doméstica, percebe? Estou a falar que a Inês vai ter que ser capaz de dizer ao seu companheiro: eu não estou de acordo com isso. Sei lá, na educação dos filhos, na gestão das finanças, ou seja, de fazer tudo aquilo que evitou fazer até aquele momento. E não é por acaso que, de vez em quando, nessas situações, a pessoa que é contrariada, uma das suas estratégias é pegar na outra e levá-la ao médico. E dizer, olha, ela mudou de água para o vinho, ou ele mudou de água para o vinho. Curiosamente, não. Ela era diferente, ou ele era diferente, era antes, quando engoliu tanta coisa, que conseguiu deprimir-se, digamos assim. Percebe? E, portanto, quando ela diz isto, não é? Que quando estava deprimida, não só o trabalhar, a linha 1, lhe fazia bem, mas não era só isso. Era que, através do trabalho, ela ajustava contas com, neste caso, pessoas de quem não gostava, porque eventualmente tinha sido maltratada, etc. Veja, quando ela diz, às vezes corta só o meio, eu imagino, não é? Suponhamos que eu tinha algum talento, fazia um desenho de alguém com quem estava furioso e dizia, não, mas é que tu no meu quadro não estás inteirinho, não. Vou aqui e na linhinha do umbigo fica metade para um lado, fica metade para o outro. Temos que concordar que deve dar algum prazer, não é? E é terapêutico, como se vê. Foi, sem dúvida nenhuma. Pois há uma coisa importante, que é, uma vez arranjaram-lhe uma tigela azul muito bonita, com laranjas lá dentro, para ela pintar. E ela diz, eu não sabia o que havia de fazer. E perguntei qual é a história. E depois ela diz, eu fui ler livros e a fazer histórias dos livros. O que me interessa é a narrativa. Narrar uma história através dos bonecos que ponho nos quadros. Claro. Cá está. Claro. E a Inês já disse, e com toda a razão, que uma das histórias, digamos, que ao longo de toda a sua vida artística ela mais abordou foi a sua história pessoal, mas, de um modo geral, a história das mulheres e da submissão das mulheres. Desde a violência doméstica, a problemática do aborto, etc. Até porque ela, como é evidente, em primeiro lugar, houve abortos na própria vida dela. Pronto. Mas depois é aquilo a que ela assistiu também. Que ela diz que em Inglaterra não era fácil arranjar alguém que fizesse o aborto até ser legalizado. Mas já em Portugal, apesar de ser proibido, não era difícil arranjar quem fizesse. Pois eu lembro destes tempos. E das consequências destes tempos. Estamos muito longe desses tempos ou estão ainda muito presentes? Não. Claro que estamos muito longe. Porque hoje em dia, nós próprios fizemos programas, as pessoas têm todo o direito, não é, de ser contra o aborto. Não é isso que está em questão. No que ela se refere, não é, que é a possibilidade de haver interrupção de gravidez legal, feita com cuidados médicos, etc., é evidente que mudou muito em Portugal. Sem dúvida, mas eu perguntava-lhe assim, Júlio, se não tem a memória desses tempos eu tenho. ainda muito presente. Não claro, claro, imagino que sim, não é? Eu tenho a memória de tempos na cidade do Porto, onde raparigas, depois de ter havido uma interrupção de gravidez, eram postas literalmente na rua, sem qualquer número de telefone que contactar, e entregues a si mesmas. Sou desse tempo. E depois esta questão também, que é a velha história, somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Porque sou do tempo dos abortos em vão de escada, mas em contrapartida das senhoras ou das raparigas que iam passar uma semana à Suíça de férias. E que, evidentemente, não estavam a correr os riscos que as outras estavam. Claro. Inês, se a Inês falar com alguém na sua bela Vila do Conde,
facilmente ainda lhe vão contar as histórias dos pés de salsa, etc. De tudo aquilo com que se fazia interrupções de gravidez de uma forma, se quiser, artesanal, que é um eufemismo. Agora imagina a probabilidade brutal de infecções. E ainda me lembro, como médico, de fazer urgência e de ver chegar as consequências desses processos. Imagino. Pronto, são situações catastróficas. E ela ficou tão impressionada que ainda conta, todas as mulheres lá da Ericeira tinham alguém onde iam fazer as abortadeiras, não é? Ouvi essas histórias e pediam-me dinheiro para irem fazer um aborto, eu dava sempre, está claro. Não é? E depois diz, a confissão é um alívio por causa do segredo. Não é? Agora, fala em termos gerais. E repare que aqui já não estamos a falar de abortos. Estamos a falar da condição da mulher. Ela diz, a condição da mulher era uma crueldade horrível em Portugal. Mas cá, em Inglaterra, era a mesma coisa. Os homens também batiam nas mulheres. É por isso que costumo dizer que sou uma portuguesa londrina. E acrescenta, mas há mais. Não falei dos meus abortos porque não queria a atenção virada para mim. Queria a virada para todas as mulheres. Decidi fazer os quadros com a Lila e com outras meninas porque fiquei mais do que irritada com o facto de ninguém ter ido votar no primeiro referendo sobre o aborto em Portugal. Sim. E ela própria diz, consegui que no fundo as pessoas já... Pronto, vou repetir. Toda a gente tem direito de não estar de acordo com a opinião dela. O que é indiscutível é que... Lá vem a minha herança francesa. Eu ia dizer, estamos perante uma mulher engagée. Estamos perante uma mulher que se bateu por aquilo que eram as suas convicções no que aos direitos das mulheres dizia respeito. E nesse aspecto podem acusá-la de tudo, mesmo não ser coerente com as suas próprias ideias, não é? Bateu-se por elas. Ponto final. Durante o filme percebe-se Sim. como os filhos... bom, havia essa aura de mistério, não é? Uhum. Mas a Paula Rego era, evidentemente, uma mulher muito bonita, com a aparência de uma diva. Aliás, não é à toa que ela gosta tanto da Amália. Eu acho que elas têm qualquer coisa semelhante. Os filhos também falam, ou uma das filhas, já não me lembro bem, de como achavam a mãe encantadora, bonita, não é? Isso é uma coisa que fica no imaginário dos filhos e faz adensar esse mistério, que é esta mulher tão bela é a nossa mãe, o que é que nós sabemos dela? Não é? Sim. E já que está a falar dos filhos, pronto, lá está. A Inês tem que pagar o preço de conversar com um psiquiatra, não é? Porque ela conta uma história que para um psiquiatra é mesmo de fazer salivar, que é, ela conta assim. Estava em Castelo de Vide, em férias. E às tantas o avô pegou nela, levou-a para outro quarto e disse assim, porque tinham-lhe pedido para cantar, porque ela sabia inglês, não é? Então o avô disse, olha, tu sabes, tu cantas, é importante. E agora repare nisto. E assim foi. Pôs-me lá outra vez em cima da mesa, isto é um quadro curiosíssimo, não é? A miudinha em cima da mesa, e eu cantei. E foi uma boa lição. Depois fui cantar uma cantiga ao meu pai que não devia ter cantado, que era Amado mio, love me forever. Era uma cantiga de amor. Eu lembro-me da Rita Hayworth cantar essa canção. Ele ficou tão horrorizado, veja isto. Agora veja, como de costume, os adultos a projetarem as suas paranoias nas crianças. O pai ficou horrorizado. Ele ficou tão horrorizado que disse assim, olha Maria Paula, eu presumo que isto é o velho sistema, quando nos tratam por dois nomes é porque estão zangados connosco, não é? Pronto. Maria Paula, tu podes fazer bem os teus bonecos, mas para cantares és um desastre. E veja o que ela diz a seguir. Nunca mais consegui cantar. Ainda hoje me custa. Até na escola não podia cantar.
a dona Raquel, que estava ao piano, perguntava sempre quem é que está a fazer esse barulho tão esquisito. É a Paula, não é? Era, sim, senhor. Estava a dar umas notas todas falsas, todas feias. Mas veja o poder brutal dos nossos deuses, que são os nossos pais. Como um comentário depreciativo. O comentário... Eu não vou dizer que ela fosse um ouvido absoluto ou um prodígio de afinação, percebe? Mas ela tinha conseguido cantar antes daquilo. E depois ela canta uma canção de amor para adultos, não é? Na visão dos adultos ao pai. O pai ficou horrorizado, a palavra é dela, e põe um ferrete em cima. Diz, faz os bonecos que quiseres. Agora cantar nem penses. E ela ficou literalmente incapaz de cantar. E não é curioso como estas coisas ficam soterradas? Nem mais. E como podem influenciar-nos anos e anos. E às vezes nunca superarmos disso. Às vezes nem nos apercebemos como é que as coisas aconteceram. Ela tem essa recordação, não é? Mas ela podia não ter noção do que é que a tinha impressionado, digamos assim, não é? E ter provocado esta questão. É lindíssimo. Lindíssimo. Em termos psicológicos. Há quem nunca supere disso, há quem nunca se aperceba disso e há quem, como ela, tenha esta oportunidade de, aos 80 anos, portanto já foi há 2 anos, poder contar isto tudo e ainda por cima a um filho. É um privilégio. É um privilégio para ambos. Sim, claro. Mas, repara, por um lado, não é? Como a Inês, aliás, disse, este filho tem respostas para perguntas que, provavelmente, sempre dançaram na sua mente e algumas das quais ele, provavelmente, nunca sequer teve coragem de colocar à mãe. Bom. E, portanto, voltamos ao início do programa, isto é um enorme privilégio para ele e um privilégio pelo qual ele fica grato porque a mãe dá-lhe como um presente. Eu lembro de outra entrevista em que ela dizia eu só podia ter feito isto com o Nico porque tenho absoluta confiança com ele. Com o Nico porque é ele que consegue fazer isto. Não me está a passar pela cabeça que não tivesse a mesma confiança nas filhas, não é? Mas pronto, é um filho, para todos os efeitos. Não é? E até porque o filho trabalha em cinema. E, portanto, nem mais. Embora, ou seja, o lado plástico é importante, mas depois é o filho. Não é? Mas pelo lado dela, da maneira que ela fala, isto não é, entre aspas, um simples presente que ela faz ao filho. Isto também é um exorcizar de fantasmas dela. Porque, por mais que ela os tenha exorcizado na sua pintura, e fê-lo, e com evidente gozo, como ela própria diz, com sadismo, como ela própria diz, há coisas em que a palavra se torna necessária. E ela disse-o. E além de o dizer, depois viu-se a dizê-lo. Porque ela fala de ver o filme e de ficar emocionada. Se quiser, ela exorciza depois, não através da arte, mas de uma forma cotidiana. Se quiser, aquela palavra que eu gosto muito, parraninha, mas extremamente eficaz. Falando e ouvindo-se falar dessas coisas, algumas delas ainda hoje assustadoras, que a acompanham há tanto tempo. Portanto, o benefício foi mútuo. O que não deixa de ser curioso, porque, obviamente, a Paula Rego já deu muitas entrevistas, embora também escolha bem a quem as decide dar, mas as respostas que ela procurou, ou a satisfação, ou... Bom, a terapia, no fundo, era encontrada nas telas, não é? Exato. E, portanto, também terá sido diferente para ela experimentar pela primeira vez abrir o livro. Abrir o livro. Literalmente. É mesmo isso. E para ver esta questão, estamos perto do fim, não? Não, ainda temos 10 minutos. Então está bem. Para ver a questão de o lado bom, o lado mau, e também... Para voltar à questão da relação com os pais, veja que coisa deliciosa. A sua colega, eu peço imensa desculpa. Mas... Alexandra Carita. Pronto.
Fico-lhe gratíssimo porque eu, como de costume, eu e as maquinetas, ao imprimir, não imprimi a parte em que estava o nome dela e eu apreciei muito o trabalho. Muito obrigado. A sua colega diz: Paula Rego não é diferente aos 82 anos do que era aos 4, aos 8, aos 16 ou aos 28. E agora é a Paula Rego a falar. Há sempre o lado perverso dos seres humanos nos meus quadros. O lado perverso e o lado mau. Logo aqui isto é bonito. Eu adoraria conversar com ela para ela me explicar para ela qual é a diferença entre maldade e perversidade. Teria um prazer perverso em ter essa conversa com ela. Pronto. O lado grotesco da vida, que ao mesmo tempo é bonito. Belíssima frase. Porque realmente o adjetivo grotesco não é um adjetivo que normalmente acasale bem com bonito. Mas ela tem razão. Como, aliás, o lado grotesco muitas vezes também é divertido, diga-se passagem. Mas depois veja isto, ela diz: já eu não sou boa nem mais. Tem muita piada, não é? Porque antes tinha-se falado da crueldade e da bondade. Mas ela aqui diz: não sou boa nem má. Agora veja a força das impressões. Sou obediente. E eu li isto e disse: é curioso. Há muito pouco naquilo que eu sei dela e naquilo que foi dito até aqui que me faça imaginar uma pessoa assim tão obediente. Ensinaram-me a ser assim e sempre fui assim. Não podia ser de outra maneira. A minha mãe ensinou-me sempre a ser obediente. E agora veja a seguir. O meu pai não, mas a minha mãe. Está a ver outra vez a idealização do pai? Não, é porque ela pelo que se conta no filme e pelo que ela já contou noutras entrevistas, ela tinha uma relação muito complicada com a mãe, não é? Pois é, e portanto ela aqui diz, não é? Porque, repare, isto de eu sou muito obediente, fizeram-me assim, não é? Na realidade, não está lá o verbo, mas é o que ela está a dizer, obrigaram-me a ser assim. Não é propriamente um elogio para a figura materna. E ela, que está a falar da obediência, tem imediatamente o cuidado de salvaguardar a figura paterna, dizendo: mas o meu pai não. Foi a minha mãe que me fez assim. Sabe, ela conta no documentário, conta que, bom, depois de ter feito alguns abortos, chegou à altura em que decidiu ter um filho, uma filha neste caso, e ela era ainda solteira porque o Victor Willing era casado, inclusivamente, e portanto eles mantinham esta relação. E o Victor Willing terá decidido voltar para a mulher, aquelas coisas que acontecem, não é? Ela ficou sozinha e telefonou em pânico para a casa dos pais. E o pai, lá está, e por aqui se vê, por este episódio se vê a relação forte com o pai. O pai disse: não te preocupes, eu vou a Londres buscar-te. E assim foi. O pai foi conduzir até Londres, buscar a sua filha, que estava grávida e que era solteira, para a trazer de volta a Portugal. E ela conta que no regresso foram parando em bons hotéis e bons restaurantes. E como isso ficou como uma memória tão boa para ela, imagino, não é? Num momento que era só de desconforto, Exato. De repente ter ao nosso lado o nosso pai, que ainda por cima não nos castigava, não é? Exato. E nos levava a passear. Exato. Em primeiro lugar, não a deserdar, não lhe fechar a porta e desligar o telefone, etc. E mais a mais naquele tempo, já é extraordinário. Mas não é só isso. Se reparar, em termos triangulares, ela acaba de ser abandonada por um homem, o pai da filha, e a figura paternal não a abandona. Sim. Está a ver? E depois ela, claro, mostra-se muito preocupada com a reação da mãe, não é? Porque a mãe era muito severa com ela e o pai diz-lhe: não te preocupes, eu já levei a mãe para a praia e ela gritou tudo o que tinha para gritar lá. Eu achei tanta graça a esse momento, mas que pai maravilhoso. E há aí um aspecto curioso em termos culturais. É que eu, embora enlevado por esse pai, tenho que ser justo.
é mais habitual que seja ao contrário. Pois é, não pois é? As mães é que os vão amaciar. Pois... Não é? E aqui foi o contrário, não é? Ele levou-a para o pé do mar, não é? E ela gritou até aos confins do oceano, mas não torceu o pescoço à filha, não é? É bonito esse momento, é bonito. Imaginar os dois, a cumplicidade que se estabeleceu ali, naquela viagem. Eu, como ligo muito ao conforto e, enfim, ao desconforto, não é? Imagino uma rapariga tão nova, num país que não era o dela, não é? Sozinha, abandonada, literalmente. E poder voltar a casa, mesmo que esse voltar a casa estivesse depois sujeito a vários julgamentos. Mas, Júlio, esses 2 dias que demorou a chegar cá a Portugal, cheios de bons repastos, um passeio com o pai ao lado, ficar em hotéis, enfim, toda essa compensação de conforto em cima de uma situação que era tão desconfortável, isso encheu-me o coração, confesso. Sabe se ela estivesse... Bom, é Páscoa e nós temos todos um espírito, digamos assim, de companheirismo e de perdão. Sem querer ofender nenhum dos meus colegas, sabe o que é que ela se arriscava a ouvir se estivesse em psicoterapia nessa altura? Repare, ela estava apaixonada por um homem de quem estava grávida, que esperava que ficasse com ela, que tinha voltado para a mulher. Esses dias foram uma lua de mel com o pai. Pois foram, sem dúvida. O que ela gostaria de ter tido com o Willing, e que eventualmente depois teve, sim. Teve com o pai nesses dias. Depois mandaram ver o homem, não é? Depois o homem também veio. Depois lá veio o homem. Sim. Já é extraordinário. Não sei se o pai teve que levar a mãe à praia outra vez antes do outro aterrar, não é? Porque se calhar a mãe ainda o pôs a exame durante algum tempo, não é? Mas enfim. Mas é um momento curioso, sim. E nós vamos terminar, estamos quase a terminar. E diga o que nos trouxe. Eu trouxe a Amália com o Naufrágio, que foi uma canção que o Nick Willing escolheu na entrevista que me deu, porque Amália é a mãe ouve sempre a Amália, e como lhe digo, eu acho que, bom, uma se calhar com um lado mais negro que a outra, mas são 2 mulheres, também podiam ser as 2 gregas, não é? Não tem uma... Sim, há uma dimensão de tragédia grega. Sim. Eu estava a pensar, olha, quem tem mérito também nisso, o Júlio Rezende, quando nós fazemos os nossos desconcertos, por ideia deles estão lá as 2. Está a Amália e está a pintura de Paula Rego também. São 2 mulheres muito fortes, e que bom que a Paula Rego está viva. E esperemos que melhore o suficiente para vir cá agora. Exato. E não deixem de ver este documentário, porque para além de ser um belíssimo filme, acho que, sobretudo a nós mulheres, nos vai fazer muito bem. E os homens também vão gostar muito. E eu, corrija-me se estiver enganado, mas hoje posso dizer bom cabrito, não é? Eu não vou comer cabrito. Não estou a dizer passivo, mas em termos gerais é o mais verdade, habitual na Páscoa. É não verdade. Portanto, se for sábado de madrugada, também é antes. Se for domingo de manhã, bom cabrito, quando for o caso. É Pronto. Isso. Quem comer lulas, que lhe saiba bem. Também. Júlio, um beijinho. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Para o meu sonho naufragar, minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas
escola.